Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou a Brena e nesse vídeo eu vou contar pra vocês um pouquinho de como foi meu primeiro ano na faculdade de psicologia. Pra quem não sabe, eu faço psicologia lá na UF de Campos dos Goytacazes, que é aqui no interior do Rio. E eu entrei durante a pandemia, eu entrei em 2020.2. Eu fui aprovada mais ou menos em junho, entre junho e agosto de 2020. E a minha turma foi uma das primeiras a entrar nessa questão do EAD da UF, né? Para quem acompanha as redes sociais, provavelmente viu que a UF colocou 3 períodos no período de um ano. Eu tive o início das minhas aulas em 5 de fevereiro de 2021 e agora, em 12 de fevereiro de 2022, eu tô finalizando o 3º período. E isso, gente, foi um caos. Por quê? Eu tava entrando na faculdade, a gente ainda não conhecia essa rotina da faculdade, e se tem alguém perdido no mundo, é calouro. Calouro é um bicho perdido. E eu sou caloura de quê? De pandemia. Eu não sei de nada da faculdade. Eu nunca pisei na minha faculdade, pra vocês terem uma noção. Quando eu entrei no primeiro semestre, logo em seguida eu comecei a trabalhar. Era tipo assim, a faculdade começou dia 5 e eu comecei dia 12 a trabalhar, uma semana de diferença. E foi muito confuso esse início porque eu só conseguia assistir as aulas da manhã e eu não conseguia acompanhar as aulas da tarde. Nesse primeiro semestre, a gente teve mais matérias introdutórias à psicologia. Então, a gente teve história da psicologia, filosofia, antropologia, teoria sociológica, anatomofisiologia humana, oficina de leitura de textos científicos, algo assim, introdução à metodologia de pesquisa. Eu vou deixar a minha grade certinha aqui na tela para vocês darem uma olhada. Então, tipo, a gente não viu muito a psicologia em si, mas a gente conheceu um pouquinho da história, um pouquinho dos autores que a gente pode usar agora em artigos e tal. E também a gente começou a ver a questão das sinapses, dos neurônios, lá em anatomofisiologia. Eu já adianto que anátomo, para mim, foi a matéria mais difícil, porque eu não conseguia assistir na hora, já tinha essa dificuldade, e na primeira avaliação eu estava lesionada. Nas primeiras aulas eu tinha fraturado a minha coluna, então eu não conseguia sentar para assistir a aula, e assistir a aula na cama, gente, não dá. Nesse primeiro semestre a gente teve essas matérias mais introdutórias. Se vocês quiserem saber um pouquinho sobre cada matéria, eu também posso falar aqui depois, fazer um apanhado geral de todas as disciplinas, do primeiro, segundo e terceiro período, mas é algo assim que é muito particular, né? O que a gente gosta, o que não gosta é muito particular, mas eu posso falar pra vocês o que eu aprendi em cada uma, pra vocês verem se vocês se identificam. Agora, um pouquinho sobre o segundo semestre. No segundo semestre eu tive mais ou menos a mesma quantidade de matérias que o primeiro, só que agora a gente já entra um pouquinho mais na psicologia. Eu vou deixar na tela de novo as disciplinas que eu tive, e a única que a gente não via a psicologia mesmo, assim, os conceitos da psicologia, eram estatística. Mas, gente, estatística é uma coisa muito importante para fazer artigo. É algo que eu tô vendo agora no terceiro semestre, que eu vou tentar falar um pouquinho também. Estatística, a professora entrou um pouquinho depois e ela passou atividades semanais, que eu tentei fazer todas, mas era algo muito difícil de entender, porque o horário da professora era muito cedo e aprender matemática às 7 horas da manhã não rolava, mas foi uma disciplina legal, a professora foi atenciosa. A gente teve que fazer um seminário, coletar dados, e foi bem interessante essa parte. Eu também apresentei nesse semestre um seminário sobre infância, luta e pandemia, que é bem legal. E assim, ficou um trabalho muito incrível, porque a gente entrevistou mães de crianças enlutadas que passaram pelo processo de luto. A gente entrevistou uma psicóloga que conversou um pouquinho com a gente sobre como abordar o luto com crianças. E assim, foi um trabalho que eu sou apaixonada. E aí no segundo semestre eu tive a certeza de que psicologia é algo que eu realmente quero. E foi muito bom poder começar a estudar mais a psicologia em si. A gente via mais autores da psicologia, a gente aprendia mais. No segundo semestre a gente teve experimentos com o Sniff, que é o ratinho virtual. Vou deixar uma imagem dele aqui na tela.
E o SNF foi um experimento muito legal também, porque a gente teve a oportunidade de condicionar ele, de observar os resultados que a gente tinha lá nos condicionamentos. A gente pôde aprender um pouquinho sobre o condicionamento com o SNF e foi algo muito legal também. Foi difícil de terminar, eu pensei em trancar a faculdade no segundo semestre porque eu não estava conseguindo conciliar com o trabalho, estava muito difícil, mas no final deu tudo certo, passou, a gente teve um mesinho de férias até começar o terceiro semestre e deu para descansar. No terceiro período eu tive a certeza de que a psicologia era para mim. Todo semestre, assim, eu acho que for passando agora, eu vou ter mais esse sentimento, porque a gente vai entrando mais na psicologia e vai vendo mais essas coisas que realmente são da psicologia, da prática, né? Eu aprendi sobre avaliação psicológica, foi muito interessante observar. A professora soube abordar esses temas de uma maneira bem legal, com os textos que a gente podia estudar antes, ter uma noção do tema e aí chegar na aula discutir. Processos cognitivos foi uma matéria que tem todo o meu coração, gente. Eu tô, assim, me apaixonando nessa área mais experimental e a gente pode aplicar testes comuns, simples. Eu vou mandar pra vocês, vou botar aqui na tela pra vocês verem o teste que eu apliquei. E eu apliquei junto com o meu grupo esse teste com 30 pessoas e desses 30 eram 15 jovens e 15 idosos. E a gente observou a diferença nos níveis atencionais desse grupo e foi algo muito interessante de fazer. Nesse semestre a gente também começou a aprender sobre psicanálise, psicologia social. Na psicanálise a gente vai começar a ver um pouquinho sobre Freud, né? Que é aí o cara mais falado da psicologia, que a gente mais ouve falar quando a gente cita a psicologia. E assim, é muito interessante também você observar um pouquinho as coisas, principalmente quando o professor ama o que fala. Gente, essa matéria acho que ficou 1000 vezes mais leve por conta do professor. Psicologia social também, o professor era super gente boa, explicava tudo direitinho. E foi bem interessante a gente observar assim, os aspectos mais sociais das coisas e levando em consideração a psicologia, né? Nesse semestre eu também comecei a estudar as disciplinas de estágio. Como a gente está em EAD, teve que ser mais adaptada, né? Mas nesse aqui a gente aprende mais uma introdução ao estágio, como o código de ética, como que a gente vai abordar as pessoas. E nessa disciplina a gente entrevistou 2 professores, na verdade o meu grupo entrevistou 3 professores, a gente entrevistou 3 estudantes de psicologia e nas últimas aulas a professora trouxe 4 psicólogos para a gente ter uma ideia também das questões que a gente viu tanto com os professores quanto com os alunos de psicologia. Foi bem legal, a gente pôde observar os psicólogos falando ali e é muito interessante você ver que a individualidade da pessoa ela passa sim para a profissão, mas tudo de uma forma muito ética. Você tem o seu trabalho, você tem a sua personalidade. É lógico que em algum momento elas vão se encontrar, mas você precisa aprender a se distanciar dos seus próprios pensamentos para entrar ali na questão, entender e resolver o problema do paciente. E a disciplina de estágio foi muito interessante por isso. A gente se identificava em várias questões, tanto com o professor, quanto com o aluno e também com os psicólogos na questão que envolvia a pandemia, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa com isso e foi algo que mudou todo mundo. Não dá pra falar que tá todo mundo igual a como a gente entrou lá em 14 de março de 2020 na pandemia. Hoje tá todo mundo diferente e observar isso dentro da psicologia, como estudante de psicologia, foi algo muito, muito legal. E também nesse semestre a gente teve metodologia. E metodologia também foi muito legal, mas metodologia o nosso professor ele ficou um pouquinho afastado porque ele teve problema de saúde, mas a gente aprendeu mais sobre a produção de artigos, sobre vídeos para a gente submeter ao comitê de pesquisa, essas coisas assim. E aí foi interessante porque a gente viu como fazer um resumo
que era totalmente diferente dos que a gente estava fazendo nos trabalhos normais, né? E eu gostei de metodologia. Eu acho metodologia uma coisa muito necessária, porque pesquisa é algo que a gente precisa ter, principalmente em psicologia, pra gente ser levado mais a sério, né? Porque a gente vê que tem muito tabu em cima da psicologia, e se a gente aprende a fazer um artigo bem fundamentado, bem escrito, todo certinho, a gente traz mais credibilidade para a psicologia, a gente passa a popularizar a psicologia. Porque eu até comentei sobre isso uma vez no meu Instagram, que a psicologia ela é para todos, mas infelizmente é um curso elitista. Só entra quem conhece um pouco antes, quem tem dinheiro. Então é muito legal saber essa parte de metodologia para a gente quebrar esses padrões, quebrar esses paradigmas e abrir a psicologia para todo mundo. Agora, para finalizar o vídeo e falar um pouquinho sobre tudo, eu queria falar que assim, esse ano foi um ano muito confuso. Porque a gente não sabia se ia voltar presencial, quando ia voltar, todo semestre tinha algum boato e a gente ficou muito confuso. Eu, de verdade, não sinto que entrei na faculdade ano passado, que comecei a estudar ano passado. Parece que já são vários anos que eu tô aqui fazendo psicologia e que eu tô dentro da faculdade estudando para me tornar uma profissional. Eu acho que 2021 foi um ano atípico para mim. Porque eu comecei a trabalhar, eu abri um negócio, eu tava fazendo faculdade que eu sempre quis, e aí pode ter sido que eu me embolei um pouquinho nessa questão de conciliar os dois, mas no fim deu tudo certo. Eu sinto que não aprendo direito no EAD, e eu acho que isso é um sentimento de todo mundo, né? Um pouquinho de todo mundo achar que não tá aprendendo direito. Mas eu conseguia acompanhar as aulas, eu conseguia ver direitinho as coisas. Eu só sinto que não aprendi, mas eu acho que é porque a gente perdeu muito desse contato professor, aluno, relação dentro de sala de aula. Então a gente acaba sentindo que não absorveu tudo da faculdade, né? E ficar de frente para uma tela por 2 horas seguidas era algo extremamente cansativo e que em meia hora a gente acabava se dispersando, infelizmente. Eu acho que assim, esses 3 períodos de psicologia, eles já me deram uma noção do que é sim a psicologia. Mas eu só vou ver de verdade quando a gente estiver no presencial, quando a gente vê tudo com os próprios olhos, assim, ter aquela relação em sala de aula que é tão boa de ter, né? Conversar com os professores pessoalmente, ter o nosso lugarzinho de estudar fora de casa, porque estudar dentro do quarto, numa cama, com a cama assim do seu lado te olhando, você não quer estudar direito, você não consegue, porque a sua mente não vai focar ali, né? Principalmente se estiver cansado, você vai querer descansar. Então, eu senti que foi um ano, assim, não foi um ano perdido de estudos, mas foi um ano que poderia ser melhor aproveitado se a gente tivesse presencial. Mas tá chegando o presencial, eu sei que vai dar tudo certo, tem que dar tudo certo, e eu espero que a gente consiga rever um pouquinho dessas questões, né, que a gente perdeu. O primeiro ano de psicologia foi muito bom. E se você tem vontade de fazer psicologia, eu digo de coração, tenta. Eu ainda vou contar a minha história aqui no canal, porque psicologia era a minha primeira opção e eu rodei em 5 faculdades antes de parar em psicologia, mesmo sabendo que era o que eu queria. Pode ser assim, que se você tiver medo, talvez você possa enfrentar ele, tentar conseguir a psicologia, tentar entrar, porque é algo que realmente vale a pena você sentir que você está aprendendo, que você está se envolvendo em uma área que você gosta. E sobre isso do presencial, eu pretendo trazer vídeos aqui pro canal da minha mudança. Eu vou tentar fazer vlog visitando os apartamentos, eu vou tentar fazer vlog do dia mesmo da mudança, eu vou tentar mostrar pra vocês tudo que eu tenho, tudo que eu vou levar, pra gente ficar mais pertinho nesse período do YouTube. Então é isso, gente. Esse foi o segundo vídeo aqui do canal. Espero que vocês me acompanhem por aqui ainda, que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, deixem um like pra mim. Comentem a parte que vocês mais gostaram, que vocês concordam, que vocês discordam. E se você tiver gostado mesmo do canal, se inscreve pra gente conversar um pouquinho.